Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você está no meu canal e o vídeo de hoje é muito diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, mas acho que vai ajudar algumas pessoas que entraram na faculdade de nutrição nesse momento e estão pensando, como será que é o estágio obrigatório? Então vem comigo! O que acontece? A gente fica nessa ansiedade louca, né, pro estágio. E a gente muitas vezes acha que é um bicho de 7 cabeças. Eu vou falar pra vocês, depois de eu mostrar minha rotina, o que eu achava, o que é o pânico que a faculdade me colocou em relação a esse estágio, de coisas muito obrigatórias, que na prática não era bem assim, mas vamos por partes. Todo dia eu já tiro a minha aliança e vejo se minhas unhas estão suficientemente curtas. Então estão. O elástico, a gente não pode usar elástico assim na cozinha, mas eu uso aqui pra prender o cabelo antes de pôr a touca. Então eu levo a minha touquinha, máscara também, então eu estou levando máscara, roupa branca, eu estou de camiseta branca e eu estou indo de calça jeans hoje, porque tá chovendo e eu não quero sujar a minha calça branca na rua. Eu tenho um armário lá que fica o meu sapato e o meu jaleco, então eu vou mostrar pra vocês chegando lá. E aí chegamos. Mas já começamos como? Com aquele perrengue chique? Não só perrengue. Perrengue começou o quê? Com a chuva? Também. Mas quando meu guarda-chuva, minha sombrinha, quebrou. Aí você fala, o que a gente fala, né? Boa sexta. E esse é o armário, onde fica o meu jaleco e o sapato com um livrinho da minha colega. Já coloquei o meu sapato. Hoje eu acho que eu vou ficar com essa calça, porque não vai rolar ficar com a branca. Então, arrumar as partes de baixo da calça, porque não pode ser uma calça curta. E fica assim o sapato. São 6 horas de estágio, eu tava entrando 7h30 e ficando até a 1h30. Logo quando eu chegava, eu já tinha uma atividade para fazer às 7h45, que era tirar a temperatura de todas as geladeiras, congeladores, vitrines de comida e anotar na planilha. É uma atividade super simples de fazer, mas é bem corrido todas as atividades na UAN. Começo na correria trazendo os lanchinhos para as crianças e montando os kits. Uma dúvida que eu acho que é bem frequente é como que funciona para você escolher o lugar que você vai fazer estágio. Na minha faculdade, eles passam uma lista para você escolher aonde você quer fazer. Nessa lista tem escola, padaria, empresa, ou você faz uma proposta e eles analisam. Quando tem algum problema, eu tenho que reportar, tipo a mesa aqui, ó, que estava bem suja. E aí foi nas crianças da tarde e a escola não limpou. Nesse lugar, o cardápio já vinha pronto, então eu pegava, montava os kitzinhos, né? E depois tirava essa fotinho na bandeja para os pais verem como que era o cardápio do dia. Depois eu também recolhia as amostras de todos os alimentos que foram servidos. Aí eu tinha uma pequena pausa para fazer o lanchinho, aproveitava o que tinha sobrado do lanche infantil. No caso, tinha sobrado um bolinho de cenoura, um pãozinho com requeijão e eu ficava conversando com a minha colega e com a minha nutricionista supervisora. Coleta de amostra é uma atividade que toma muito tempo, não pela coleta em si, mas por tudo que envolve antes da coleta. A gente tem que preencher esse saquinho de amostra com várias informações. Esse saquinho é um saquinho vedado, que a gente vai cortar ele depois para colocar o alimento. Então a gente vai colocar antes o nome do estabelecimento, a data que a amostra foi tirada, o horário, o vencimento dessa amostra, o responsável pela coleta e também se é um almoço, um lanche. Por exemplo, chegou uma entrega bem grande de salgados, então eu anoto tudo, confiro a nota e tiro a temperatura e preencho uma planilha de recebimento. Uma coisa que eu comecei a fazer foi esses saquinhos de amostra. Então eu pegava, colocava a amostra naquele saquinho vedado e depois eu juntava todas as amostras do dia em um saco grande, porque facilitava muito na hora do descarte. Ficava esse sacão que depois de vencido eu podia só jogar ele inteiro no lixo. Esse daí era um exemplo de buffet infantil. O que acontece? A gente tem que aferir a temperatura e tirar as amostras. Eu tirava a temperatura, eu aferia a temperatura antes de começar e também depois, na hora que eu ia retirar a amostra. Então, no 1/3 final do almoço, eu aferia a temperatura novamente. E depois disso, eu retirava a amostra. E lógico, tudo isso
tem uma planilha. Tem a planilha de temperatura do alimento, tem a planilha de temperatura da bancada. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu fazia com a amostra líquida. Amostras líquidas eu coloco nesse saquinho com a data e tal. Então, diferente das amostras sólidas que ficavam no freezer, as amostras líquidas ficavam numa câmara fria, porque elas não poderiam congelar. Tirava as amostras tanto do buffet adulto, quanto do buffet infantil, quanto da cantina. Eu só mostrei retirando do buffet infantil para não ficar muita coisa. E eu gostava também de conferir se eu retirei tudo, né? Porque são muitos alimentos, eram no mínimo 15 amostras que eu retirava por refeição. Então, se eu desse mole, eu poderia esquecer de alguma coisa. Considerações pré-estágio e depois eu vou falar como foi a minha experiência, considerações finais. Então, pré-estágio. Pelo menos a minha faculdade me passou uma lista de exigência enorme, enorme mesmo. E falou assim, se vocês não tiverem esses requisitos, vocês não conseguem realizar o estágio. Mas o que acontece? Eles passaram isso um pouco em cima da hora. Na reunião de estágio que foi 1 mês e meio antes, se eu não me engano, foi isso. E algumas dessas exigências eram coisas que começavam com a letra V, que é uma injeção. E algumas dessas você tinha que tomar quando criança. E, se eu não me engano, era assim, você tomava a primeira parte desse negócio, né, dessa injeção. Depois de 1 mês, você tomaria a segunda parte dessa injeção. E depois de 6 meses, você tomaria a terceira. Que eu não tinha tomado quando criança. Não sei porque não estava na minha carteirinha e eu tive que tomar agora. Então eu só tinha conseguido tomar 2, eu não tinha conseguido tomar essa depois de 6 meses. E eu fiquei apavorada, achando que eu não ia conseguir fazer o estágio e que eles não me avisaram antes. Tipo, se eles avisassem, por exemplo, no semestre anterior, galera, já vai olhando se vocês têm todas essas injeções, vocês já ficariam o quê? Mais rápidos, mais ágeis. Nem me pediram a minha carteirinha. Foi um pânico para correr com todas essas injeções. Era importante ter tomado, então assim, não ligo de ter tomado. Mas eu passei um nervoso, um pânico, uma ansiedade de achar que eu ia ter que trancar a faculdade por 6 meses. No fim, não precisou. Outra coisa que eles falaram que eu tinha que fazer era um exame admissional. Acho que dessa vez foi. E aí você tinha que fazer esse exame e também tinha que passar com um clínico geral para pegar as guias de uns outros exames que você tinha que fazer no laboratório. Resumo, meu lugar também não pediu nada. Então assim, depende muito de lugar para lugar. As roupas também variam de lugar para lugar. Conheço gente que tinha a obrigatoriedade de ficar todo de branco, até o sapatinho de proteção branco. Tem lugar que, por exemplo, com o meu, camiseta branca, mas a calça pode ser uma calça jeans, uma calça preta, não tem necessidade. Então, às vezes, na maioria das vezes, eu uso calça branca pra já ter um uniforme mesmo e eu não ter que ficar gastando, né, a minha roupa de sair pra lá. Então foi muito tranquilo, foi um estágio que passou muito rápido. Foi assim, tranquilo porque eu dei muita sorte de pegar uma equipe muito legal, uma nutricionista incrível. Pensa numa mulher muito, muito legal, assim, muito simpática, ela ajudava muito. Se eu tinha alguma dúvida, ela me explicava com a maior paciência. Então é um estágio que tem dia que você não para 2 minutos pra sentar. Pelo menos comigo foi, mas compensou muito. Foi um estágio que eu jurava. Eu falei assim, vou começar por esse porque eu não gosto dessa área. E eu me apaixonei, foi realmente muito legal. Não que eu queira seguir com isso, não acho que é o que eu quero, mas foi uma experiência realmente muito legal. E nessa parte, gente, tem um trabalho gigante, tá? É um relatório grandão, pelo menos na minha faculdade, que é muita coisa. Então, não dá mole. Começa a fazer o relatório, se você tiver relatório, pra já, porque é muita coisa que você tem que preencher em relação à unidade que você tá. Se você já fez esse estágio, se você faz nutrição, comenta aqui como foi a sua experiência. Espero que tenha te ajudado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!